E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia renal. O rim é um órgão que possui diversas funções que são cruciais para a homeostase. E dentre elas a gente pode citar, digamos, a eliminação de toxinas resultantes do metabolismo corporal, como a ureia, a creatinina e o ácido úrico. E a creatinina, vale lembrar que é um ótimo marcador para saber se o rim está fazendo a boa filtração ou não, devido a ele não ser reabsorvido nos túbulos proximais, que é algo que a gente vai falar posteriormente. Secreta o ácido úrico e também promove o controle do pH corporal. Outras coisas, produz a enzima sintetizadora como a renina, que age como hormônio. O rim libera ou retém sais, e outra função principal que é controlar o volume de sangue através do sistema angiotensina. Tem o hormônio ADH, que o ADH na verdade já vem da suprarrenal, tem a aldosterona, e através desse sistema que a gente vai ter o controle da pressão arterial a longo prazo. Então, o que a gente pode observar na unidade funcional do rim, que vai ser justamente o néfron. A gente vai ter a cápsula de Bowman, que dentro a gente vai ter o aparelho justaglomerular, que é por onde passa o sangue, e chegando nessa cápsula a gente vai ter duas arteríolas, que no caso vai ser aferente e eferente. E assim, devido a vasoconstrição, uma dilatação nessas arteríolas, vai haver uma mudança de pressão, e essa mudança de pressão vai fazer com que esse sangue passe por uma barreira de filtração, que justamente fica nessa cápsula, que vai ser que as camadas vão ser o epitélio, a membrana basal e o podócito, que a partir daí, quando há essa mudança de pressão, vai ser formado um líquido chamado de filtrado. Vale salientar que nem tudo passa por essa barreira de filtração, como proteínas não passam, cargas negativas, substâncias não hidrossolúveis e massas não passam devido ao tamanho. Agora a gente pode observar, no caso, a albumina, que é uma proteína que, devido ao seu tamanho, na verdade, devido ao seu diâmetro, ela passaria pela barreira de filtração, só que ela possui uma carga negativa e por isso ela não passa. Agora a gente pode observar o cálcio, que é envolto por uma membrana de proteína, e 50% mais ou menos do cálcio passa, mas 50% também não passam por essa barreira de filtração. Por essa barreira de filtração, que vale lembrar também que a glicose passa. Tem muita gente que acha que não passa por essa barreira de filtração porque a gente não tem glicose na urina, mas a glicose passa, mas ela é rapidamente absorvida no túbulo proximal. No caso, a gente vai ter o tubo proximal, depois a gente vai ter a alça de Henle, depois a gente vai ter o túbulo distal, que vai ser justamente onde fica a mácula densa, que dá meio que um feedback para o rim para saber se precisa fazer mais filtração ou não. E depois desse túbulo distal, a gente vai ter o ducto coletor, que vai ser justamente onde um hormônio que a gente vai falar posteriormente, que é o ADH, onde ele vai fazer alguns aquaporos para poder absorver água. Eu vou falar agora sobre a principal função do rim, que vai ser justamente controlar a pressão arterial, seja excretando o líquido ou retendo o sódio, e assim também retendo o líquido, fazendo um controle no plasma sanguíneo para poder assim baixar ou reduzir a sua pressão. O rim vai detectar situações de hipovolemia e hipervolemia, e no caso de uma situação de hipovolemia ele vai acionar o sistema de angiotensina. E como é que vai se dar isso? Vou dar um passo a passo. Vamos supor que você está com baixo plasma sanguíneo, ou seja, está ocorrendo pouca filtração. O que é que o rim vai fazer diante disso? O rim vai liberar um hormônio, que esse hormônio, no caso, vai ser a renina, que a renina vai liberar a angiotensina. E quando essa angiotensina que sai do fígado, ela passa pelo pulmão, ela vai passar por uma enzima convertedora de angiotensina, no caso a ECA, para memorizar,
vai ser a angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela tem um poder de ação maior. A angiotensina 2 vai aumentar a pressão sistêmica e vai ocorrer mais filtração. Com isso, muita gente acha que na verdade você vai liberar mais líquidos, só que não, porque você vai ter a liberação da aldosterona da suprarrenal. E com a liberação dessa aldosterona, você vai ter mais absorção de sódio. E com essa maior absorção de sódio, vem junto com a absorção de água. Quando o sódio entra na membrana, ele vai trazer consigo água. Durante a detecção dessa hipovolemia é devido ao aparelho justaglomerular identificar que, no caso, vamos supor, ele pode identificar que está com baixa de cálcio. E aí ele vai mandar uma mensagem pro néfron, e aí o néfron vai acionar esse sistema. Já em uma situação de hipervolemia, a gente vai observar que o indivíduo vai estar com muito sangue, e devido a isso vai ocorrer uma distensão no átrio, e a partir dessa distensão do átrio vai haver a liberação de um peptídeo atrial diurético, que a gente pode chamar de natridiurese, que vai induzir justamente a perda de sódio pela urina. E devido a você eliminar sódio, devido a essa eliminação de sódio pela urina, vai vir com ela água e não vai haver a reabsorção de água pelos túbulos, ou pela alça de Henle, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito que o álcool desidrata. Isso é verdade, porque o álcool vai bloquear o ADH. O que é ADH? O ADH é um hormônio muito importante que ele aumenta a produção de aquaporinas no ducto coletor. E o que vão ser essas aquaporinas? Essas aquaporinas vão ser como se fossem alguns tubos no ducto coletor que vão permitir a entrada de água, ou seja, você não vai liberar tanta água pela urina, a urina vai ficar mais concentrada, vamos dizer assim. Então quando você bebe, você vai bloquear o ADH, e bloqueando o ADH, você vai permitir a diurese, você vai liberar muita água, por isso você vai ficar desidratado. Então, após um dia de festa, alguma coisa assim, que você bebeu muito, é importante no outro dia reidratar bem, para